Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês o americano de crochê diamante. Coloquei esse nome por causa desse detalhe aqui, ó, que ficou parecendo realmente um diamante, ficou muito linda e uma peça delicada. Você olha assim, pensa que é difícil de fazer, mas não é, tá? É muito fácil de tecer essa peça. Vocês vão ver durante o passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem, que possam reproduzir essa peça. Desde já eu peço que deixe o seu joinha, tá? Não se esqueça, isso ajuda muito para o YouTube entregar para mais pessoas. Comentem, compartilha. Vou deixar na descrição do vídeo todos os detalhes, tá? Dos materiais que eu utilizei para esse passo a passo. Então vamos lá, vamos começar. Estou com o fio barroco número 4, esse é o verde bandeira. Eu vou deixar anotado na descrição do vídeo todos os materiais utilizados nessa videoaula, tá bom? Aqui a gente vai começar fazendo um anel mágico. Deixa uma sobra de fio para fazer o arremate, prende ele aqui, passa por cima desses dois dedos, faz um X e segura. A gente vai utilizar a agulha 3 milímetros, tá? Vem com ela dessa maneira, por baixo do fio da frente, busca o de trás, faz um giro, busca o fio do novelo e passa dentro dessa alça. Aqui já está pronto. Vamos puxar essa alcinha aqui para diminuir o tamanho do anel. Ajusta esse nozinho, vamos fazer 2 correntinhas, com o nozinho inicial ficará com 3 e é o primeiro ponto alto, tá? Uma correntinha de separação. Aqui dentro agora a gente vai trabalhar 14 pontos altos separados por uma corrente, contando com essas correntinhas. Então, a primeira carreira é de 14 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer os meus aqui e já venho com vocês. Já fiz os 14 pontos altos separados por uma corrente, agora a gente puxa essa alcinha, vamos fechar esse anel. Aqui ele não vai fechar totalmente, tá? Fica um pequeno buraquinho, porque a gente tem muitos pontos altos aqui. Agora, a gente vai entrar na terceira correntinha, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo, para finalizar a primeira carreira. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar dentro desses espacinhos de corrente entre os pontos altos. Então, a gente vai entrar aqui dentro do espaço com um ponto baixíssimo. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vai equivaler ao primeiro ponto alto. Entra dentro do espaço, entra dentro do espaço e faz mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vai para o próximo espaço e faz 2 pontos altos dentro desse espaço. Uma corrente de separação, próximo espaço, 1, 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Essa é a sequência da segunda carreira, tá? A gente vai trabalhar dentro de cada espacinho, aqui, ó. Dentro de cada espacinho, 2 pontos altos e vai fazer uma correntinha de separação para cada bloquinho, ok? Assim a volta toda. Vamos finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. A terceira carreira a gente vai trabalhar dentro dos espacinhos de corrente. Então, para isso, a gente vai caminhar nesse ponto alto com um ponto baixíssimo. Vamos entrar aqui dentro do espaço com um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Volta no espaço, faz mais um ponto alto, uma corrente, entra no espaço novamente e vamos fazer mais 2 pontos altos. Aqui a gente vai trabalhar leques, tá? Sem corrente de separação, a gente vai para o próximo espaço. Vamos fazer outro leque, com 2 pontos altos, 1, 2, uma corrente, volta no mesmo espaço e completa o leque, com mais 2 pontos altos. Sem corrente de separação, repete no próximo espaço. 2 pontos altos, uma corrente, volta no espaço e faz mais 2 pontos altos.
Essa é a sequência da terceira carreira, tá? A gente vai fazer lequinhos agora, com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Não tem corrente de separação entre os bloquinhos aqui. Assim, a gente vai fazer a volta toda. Vamos finalizar agora entrando na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Olha, se o seu trabalho estiver dessa maneira aqui, ó, é o normal, tá? Não se desespere, que ele vai ficar assim mesmo. Depois, nas próximas, a gente vai ajustando e nas próximas carreiras ele vai voltar ao normal, ok? Então, aqui, na quarta carreira, a gente vai trabalhar novamente nos espacinhos de corrente dentro dos leques. Então, a gente vai caminhar aqui, nesse ponto alto, com um ponto baixíssimo. Vamos entrar dentro do leque com um ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. A gente vai fazer a mesma coisa da terceira carreira. O que vai mudar é a corrente de separação, que a gente vai fazer 2 agora, tá? Então, 3 correntes para equivaler ao primeiro ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto. 1, 2 correntes. Volta no mesmo espaço e vamos completar esse leque com mais 2 pontos altos. Sem corrente de separação, a gente vai para o próximo espaço. E vamos fazer outro leque com 2 pontos altos, 2 correntes, entra dentro do espaço e completa o leque com 2 pontos altos. Sem corrente de separação, vai para dentro do próximo leque e faz outro leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Essa é a sequência da quarta carreira, tá? Então, aqui a gente vai fazer dentro do leque da carreira anterior, outro leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas aqui agora e 2 pontos altos. Não tem corrente de separação entre os blocos. Assim, a gente vai fazer a volta toda. Pronto, eu cheguei aqui no final, ó, deixei pra mostrar pra vocês, tá vendo? Tá emborcando um pouquinho ainda. Você coloca o trabalho na mesa e ajusta ele, tá? Que as próximas voltas ele vai normalizar. Então, vamos entrar aqui na terceira correntinha para finalizar a quarta carreira. A quinta carreira a gente vai trabalhar dentro dos espacinhos nos leques. Então, para isso, a gente vai caminhar nesse ponto alto com um ponto baixíssimo, entra dentro do espaço com um ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. E vamos fazer aqui dentro mais 3 pontos altos. 2, 3. Então, a gente vai ficar com 4 pontos altos no primeiro leque. Aqui, a gente vai fazer 2 correntinhas de separação. Vem para esse leque e vamos fazer outro leque do mesmo jeito, tá? 2 pontos altos. Aqui é uma repetição. 2 correntinhas, volta no mesmo espaço e completa o leque com mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, nesse próximo a gente vai fazer essa repetição. Dentro do espaço do leque, 4 pontos altos. 2, 3, 4. 1, 2 correntes, aqui a gente faz um outro leque, do mesmo jeito, 2 pontos altos, 1, 2 correntes, volta dentro do mesmo espaço e completa o leque, com 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas. Então, a quinta carreira, você vai fazer uma sequência, você vai fazer um leque com 4 pontos altos, 2 correntinhas de separação entre os blocos, todos são 2 correntinhas, tá? Você vai fazer a sequência. No primeiro, você vai fazer 4 pontos altos, 2 correntes. No próximo, você vai fazer outro leque, repetir. No seguinte, os 4 pontos altos, no próximo, repete o leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, tá? Cheguei aqui no final, na quinta carreira, então, a gente fez alternados, né? Um leque você faz com 4 pontos altos, o seguinte faz outro leque em cima dele.
E assim a gente foi alternando a carreira toda. Então, vamos entrar aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Finalizamos a quinta carreira. A sexta carreira daqui mesmo, vamos fazer 3 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Aqui agora, a gente não vai trabalhar pegando o topo do ponto alto, essas 2 correntes aqui não, tá? Não vamos entrar aqui, tá vendo? As 2 aqui, ó. Geralmente a gente entra aqui, né? Normalmente. Então, a gente vai entrar entre os pontos altos. Aqui a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, no primeiro, a gente fez 3 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Nesse próximo, a gente vai entrar no meio dos pontos altos. A gente entra e faz um ponto alto. No próximo, entra no meio e faz um ponto alto. No próximo também. Então, aqui, se a gente fez um ponto alto no primeiro, no último também a gente vai fazer, tá? Aqui a gente estava com 4 pontos altos, aqui a gente fica com 5. Entra aqui e faz um ponto alto no topo, tá? Os 2 aqui. 2 correntinhas de separação, aqui a gente alterna também, repetindo esse leque da mesma maneira. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, aqui agora a gente vai fazer essa repetição. Vou fazer mais esse com vocês. Nesse primeiro ponto alto, a gente vai pegar no ponto alto mesmo, no topo dele, e fazer um ponto alto. No próximo, no meio dos 2 pontos altos, faz um ponto alto. No próximo, no meio, novamente. No próximo, no meio. Então, aqui a gente fica com 5. Precisamos fazer um na mesma base desse ponto alto. Então, aqui vai ficar um pouquinho mais apertado nesse último, tá? Você afasta um pouquinho se precisar, mas dá pra entrar normalmente aqui, tá bom? Faz um ponto alto. 1, 2 correntes. Em cima desse leque, repete fazendo outro leque. Da mesma forma, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro desse leque. 1, 2 correntes. Ó, novelo novinho. A gente ama, né, quando vem esse nozinho. Então, aqui é a sequência. Vou dar uma escondidinha nele aqui, na próxima carreira. A sequência da sexta carreira, a gente vai fazer alternando aqui também, tá? Então, aqui a gente vai ficar com 5 pontos altos. Vamos fazer um ponto alto no primeiro e no último, no topo deles, tá? Os outros, a gente vai fazer entrando no meio dos pontos altos. 2 correntes, aqui repete o leque, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2 correntes novamente, separando cada bloco. Aqui não muda, tá? Por enquanto, nessa carreira não muda. E aqui a gente vai fazer da mesma maneira, a volta toda. Vamos finalizar entrando na terceira corrente com um ponto baixíssimo. A sétima carreira é uma repetição dessa, tá? Então, a gente vai aumentar os pontos aqui. Então, vamos subir 3 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Entra no meio dos pontos altos, faz um ponto alto. No meio aqui também. No meio de todos aqui, tá? A gente faz o ponto alto. E um nesse último aqui no topo. Igualmente a gente fez no primeiro. 1, 2 correntes. Nesse aqui, nesse grupinho, a gente vai fazer outro leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2 correntes. No primeiro, a gente faz o ponto alto no topo dele. Os próximos, a gente vai fazer entre os pontos altos. Um ponto alto aqui em todos. No último, a gente faz um ponto alto bem no topo dele. 2 correntes.
E nesse bloquinho, outro leque, com 2 pontos altos, 1, 2 correntes, volta e faz mais 2 pontos altos. Essa é a repetição da 7ª carreira. Então, a gente vai fazer uma repetição aqui, tá? Um ponto alto para cada um deles aqui. No primeiro e no último, a gente faz no topo. Os outros entre os pontos altos, igual a gente fez nessa carreira anterior. Aqui também não muda, tá? Por enquanto, são 2 correntinhas para separar cada bloco. Nesse próximo, a gente vai fazer alternando. Nesse bloquinho aqui, a gente vai fazer a repetição do leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E assim, a gente vai repetindo aqui a volta toda. Cheguei aqui no final. Para finalizarmos a 7ª carreira e começar a 8ª, daqui, ó, na 3ª correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Não é ponto baixíssimo agora, tá? Vamos fazer um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Vamos entrar no meio dos pontos altos, igual a gente tá fazendo nas carreiras anteriores. Faz um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. No meio dos pontos altos, um ponto baixo. Isso aqui a gente vai seguindo até lá no finalzinho. Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Entre os pontos altos, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Aqui também, 1, 2, 3 correntes. Igual a gente tá fazendo nas carreiras anteriores, nesse ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Ajusta, puxa aqui um pouquinho se precisar, porque ele fica um pouco mais difícil de entrar. Um ponto baixo. 1, 2 correntes para separar os blocos, aqui não mudou. Nesse próximo, a gente repete o leque. 2 pontos altos, 1, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2 correntes. Aqui vamos repetir, vou fazer mais esse com vocês. No primeiro ponto alto, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Entre os pontos altos agora, a gente faz ponto baixo, 3 correntes. No próximo, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Assim, a gente vai seguindo até lá no finalzinho. Pontos baixos, entre os pontos altos, 3 correntinhas. Uma, 2, 3. Igualmente, a gente vem trabalhando, nesse último a gente vai fazer o ponto baixo. Ponto baixo. Para separar os blocos, 2 correntinhas. Nesse próximo, a gente faz a repetição do leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Essa é a repetição da 8ª carreira, tá? Então, a gente vai fazer as alcinhas menores aqui. Eu coloquei 3 correntinhas aqui, só que meu ponto é bem apertadinho. Se você colocar 3 e achou que ficou embabadando muito assim, ó, sobrando muito, você pode diminuir a sua, tá? Pode colocar 2. Na próxima carreira, a gente vai entrar aqui, ó, no meio das alcinhas e fazer ponto baixo. Então, se você diminuir uma correntinha aqui, não tem problema, tá? Que não vai alterar. Então, aqui a gente vai fazer ponto baixo, 3 correntes em todos os espacinhos. E fazer agora ponto baixo, 3 correntes. Ponto baixo, 3 correntes. Para separar os bloquinhos, não mudou. Continua 2 correntinhas. No próximo, a gente vai alternar, continuar alternando. Nesse próximo, o leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntinhas para separar os bloquinhos. Eu vou fazer o meu já vem. Cheguei aqui no final, vamos entrar no primeiro ponto baixo que a gente fez, com um ponto baixíssimo. Finalizamos a 8ª carreira. A 9ª carreira, a gente vai fazer um ponto baixo no meio dessa alça. Então, a gente vai ter que caminhar aqui, ó. Entra na primeira corrente,
e faz um ponto baixíssimo. Entra na segunda, pegando somente a alcinha da frente, aqui, ó. Pega a alcinha da frente, entra lá, faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente entra dentro da alça, ó, a alcinha toda tá aqui. Entra dentro dela e faz um ponto baixo. Aqui a gente iniciou a 9ª carreira. Vamos seguir essa sequência. 3 correntinhas, como eu disse, se o seu ponto for um pouco mais largo do que o meu e tiver sobrando muito 3 aqui, você faz 2, ok? Aqui também, não tem problema. No meio das alças, a gente vai fazer ponto baixo. 3 correntinhas, no meio da alça, ponto baixo, 3 correntes, que a gente vai fazer em todas, tá? 3 correntes, um ponto baixo no meio. Aqui a gente envolve a corrente toda, tá? Ó, entra dentro dela e faz um ponto baixo. Para separar os bloquinhos, a gente vai fazer 2 correntes de separação igualmente. Aqui, nesse próximo, a gente vai repetir o leque, continuar repetindo ele. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma, 2 correntes e vamos repetir o que a gente acabou de fazer. Aqui ele vai ficando todo assim, depois a gente arruma, tá? A gente vai ajustando na medida que for tecendo a peça. Ponto baixo, 3 correntes em cada alcinha. Um ponto baixo, 3 correntes, centralizar ela um pouco mais aqui, ponto baixo. Um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes. Chegamos aqui no final, 2 correntinhas de separação do bloco. Nesse grupinho, a gente repete o leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Essa é a repetição da 9ª carreira, tá? Olha, a gente vai mexendo, vai ficando tudo tortinho. A gente vai ajustando. Aqui fica mais altinho mesmo, tá? Do que esse grupinho. Tá vendo aqui? Já vai dando uma separação melhor, tá vendo? Dá pra gente ver os pontos direitinho, tá? Mas você pode alterar aqui, não tem problema, tá? Não vai alterar em nada o trabalho. Se tiver muito 3 correntes, no seu você faz 2. Então, na 9ª carreira, a gente vai trabalhar pegando a alça toda, vai fazer ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, seguindo a sequência que a gente vem fazendo. 2 correntinhas igualmente, a gente vem seguindo também aqui, de separação dos blocos. No próximo grupinho, repete o grupo do leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, ok? Vou fazer o meu, já vem. Vamos finalizar entrando no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Está pronta a 9ª carreira. A 10ª carreira, da mesma maneira, a gente vai caminhar para o meio dessa alça, tá? Entra na primeira corrente, faz um ponto baixíssimo. Aqui, se você preferir já entrar aqui e fazer o ponto baixo, tá? Pode fazer, não vai alterar, tá? Porque eu gosto de fazer assim. Eu entro na primeira alcinha, faço um ponto baixo, desculpa, ponto baixíssimo. Agora, eu entro envolvendo toda a alça e faz um ponto baixo. Aqui, a gente vai seguir a mesma sequência, tá? 3 correntinhas, no meio da alça, faz um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. Agora, aqui, para separar os blocos, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vem aqui nesse grupo e faz um leque. 2 pontos altos. 1, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma repetição aqui, tá?
uma, duas, três, quatro correntes. Vamos repetir agora de novo: ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, até o final aqui desse grupinho. Aqui no último ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntes. Neste leque, vamos fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Essa é a sequência da 10ª carreira. Então, aqui, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, da mesma maneira, percorrer para o meio da alça e faz um ponto baixo. 3 correntes, vai seguir essa mesma quantidade. Para separar os bloquinhos, agora são 4 correntinhas, tá? Em cima desse leque, outro leque, da mesma maneira, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. A volta toda. Vamos finalizar a 10ª carreira. No primeiro ponto baixo, a gente faz um ponto baixíssimo. Na 11ª carreira, novamente, a gente vai percorrer para o meio da alça, tá? Fazer ponto baixo. Na primeira corrente, um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente. Entro, envolvo toda a alça e faço um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo na alça. Aqui a gente vai seguir essa mesma sequência, tá? Ponto baixo na alça, 3 correntes. Ponto baixo na alça. Aqui agora, nesse grupo, a gente vai trabalhar nessas correntinhas aqui, nessas 4. Então, aqui a gente vai fazer 2 correntes, laça, vem aqui envolvendo toda a alça e faz um ponto alto, uma corrente, volta e faz um ponto alto. Aqui é um lequinho de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma, duas, 3 correntes, vem aqui nesse meio do leque e faz um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes e vamos repetir isso aqui. Nessa alça, a gente envolve ela, vamos fazer um lequinho de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma, 2 correntes de separação. Agora, a repetição. Um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes. Aqui não muda, tá? Por enquanto. Um ponto baixo. Então, vamos repetir isso aqui novamente. Primeiramente, a gente vai fazer 2 correntes. Laça, envolve toda essa alcinha. E vamos fazer um lequinho de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma, 2, 3 correntes, vem no topo aqui desse leque e faz um ponto baixo. Uma, 2, 3 correntes, laça, vem nessa alça e faz um lequinho de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas e continua a repetição. Essa é a sequência da 11ª carreira. Então, aqui, ó, a gente finalizou da mesma maneira que a gente vem fazendo. No ponto baixo, percorreu para a alça e fez um ponto baixo, 3 correntes e foi seguindo. Para separar os bloquinhos, 2 correntes. Na alça de 4 correntes, um leque com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. 3 correntinhas de separação aqui. Um ponto baixo no topo desse leque, 3 correntes. Na próxima alça, um leque com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e 2 correntes de separação. Então, aqui, ó, para separar os bloquinhos, 2 correntes. Lá em cima no topo, onde tem o ponto baixo, 3 correntes, ok? Essa é a mudança. Eu vou finalizar a minha volta e já venho com vocês. Vamos finalizar a 11ª carreira entrando no ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo.
A 12ª carreira, a gente vai fazer igualmente fizemos nas anteriores, caminhando com um ponto baixo aqui. Então, vamos entrar aqui na primeira corrente, faz um ponto baixíssimo, entro na segunda, faço um ponto baixíssimo, entro envolvendo toda a alça e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui não muda, tá? Vai na próxima alcinha, envolvendo toda ela e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, ponto baixo na próxima alça. Aqui, vamos fazer uma, duas correntes, vamos nesse lequinho menor aqui, de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, vamos fazer dentro dele um leque igual a esse, com 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 correntes, volta dentro do espaço e faz 2 pontos altos. Uma, duas correntes, laça o fio, tem 2 alcinhas aqui, né? Uma em cada lado do ponto baixo. A gente vai fazer, envolvendo toda essa alça, um ponto alto aqui. Uma corrente, vai na próxima alça e faz um ponto alto. Uma, duas correntes, a gente volta fazendo a mesma coisa que fizemos aqui. Nesse lequinho menor, vamos fazer um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma, duas correntes, vamos na alcinha, faz um ponto baixo, uma, duas, três correntes, na próxima alça, um ponto baixo, uma, duas, três correntes, um ponto baixo na próxima alça. Aqui é repetição, tá? Eu vou fazer mais esse com vocês. Uma, duas correntes, nesse leque, vamos fazer um leque com 2 pontos altos, uma, duas correntes, volta no espaço e faz mais 2 pontos altos. Uma, duas correntes. Nessa primeira alça, a gente faz um ponto alto, uma corrente, na próxima alça, envolve toda ela e faz um ponto alto. Uma, duas correntes, um leque dentro desse leque, com 2 pontos altos, uma, duas correntes, entra no espaço novamente e completa o leque com mais 2 pontos altos. Uma, duas correntes, e aqui continua a repetição. Essa é a sequência da 12ª carreira. Então, a gente vai finalizar a 11ª com um ponto baixíssimo no ponto baixo. Aqui não muda, 3 correntes também, 2 correntinhas. Nesse leque menor, fazemos um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto alto na primeira alça, uma corrente, um ponto alto na segunda alça, 2 correntes, e aqui repete toda essa sequência, a volta toda. Cheguei aqui no final, vamos entrar no ponto baixo, fazer um ponto baixíssimo, finalizando a 12ª carreira. A 13ª, novamente, vamos caminhar para o meio dessa alça. Na primeira correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Na segunda, como eu disse, se você quiser já entrar aqui e fazer o ponto baixo, tá? Eu gosto de entrar dentro da correntinha para ficar bem no meizinho. Aí, você pode fazer do seu jeito que não vai alterar. Aqui eu entrei, fiz um ponto baixíssimo, entro novamente envolvendo toda a alça e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, na próxima alça, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Nesse leque, vamos fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma, duas, três correntes. Nesse espacinho onde tem um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, a gente vai fazer um leque com um ponto alto,
uma, duas, três correntes, volta no mesmo espaço e faz um ponto alto, ok? Vamos descer repetindo essa sequência. 3 correntes, dentro desse leque, repetir o mesmo leque, com 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, completa o leque com 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, na primeira alça, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, na próxima alça, um ponto baixo. Que agora a gente vai repetir, vou fazer mais esse com vocês, o que a gente fez aqui. 1, 2, 3 correntes, nesse leque, a gente faz outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, nesse espacinho aqui dos 2 pontos altos, a gente faz um leque com um ponto alto, 3 correntes, volta no mesmo espaço e faz um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, dentro desse leque, outro leque, com 2 pontos altos, 1, 2 correntes, volta no mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, na primeira alça, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo na segunda alça. Aqui agora é só repetição. Então, a gente vai trabalhar na 13ª carreira da seguinte maneira: fecha com ponto baixíssimo, né? Caminha para o meio da alça. Vamos fazer, aqui não muda, sempre 3 correntes, um ponto baixo na segunda alça. 3 correntes, um leque com 2 pontos altos, 2 correntes, 3 correntes. Dentro desse espacinho aqui, de uma corrente, a gente faz um leque com um ponto alto, 3 correntinhas aqui, um ponto alto no mesmo espaço. 3 correntes também para separar o bloquinho aqui, que é outro bloco, né? E aqui nesse grupinho aqui do leque, a gente faz outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, ok? 3 correntinhas e segue fazendo a mesma sequência. Vou trabalhar o meu e já vem com vocês. Vamos finalizar a 13ª carreira no ponto baixo, com um ponto baixíssimo. A 14ª, a gente vai caminhar para o meio dessa alça novamente. Na primeira correntinha, um ponto baixíssimo. Na segunda corrente, um ponto baixíssimo. Entra envolvendo toda a alça, faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Nesse leque, vamos fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Dentro desse leque aqui agora, a gente vai fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 correntes. Dentro desse leque, repetir outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. No topo aqui dessa alcinha, um ponto baixo. Agora, aqui é só repetição, tá? Vou fazer mais esse com vocês. 1, 2, 3 correntes. Nesse leque,
repete outro leque, 2 pontos altos, 1, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Dentro desse leque, que tem 3 correntinhas, vamos fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 correntes. Repete dentro desse leque, mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, na alcinha, 1 ponto baixo, aí é só repetição. Então, a gente vai trabalhar na 14ª carreira, ó, pode ir ajustando ele, tá bom? 1 ponto baixo na alça, de 3 correntinhas, 3 correntes, 1 leque dentro desse leque, 3 correntes. No leque de 1 ponto alto, 3 correntes e 1 ponto alto, a gente faz 7 pontos altos. 3 correntinhas, outro leque dentro desse leque também. 3 correntes, aí é só repetição. Vou fazer o meu e já vem. Cheguei aqui no final, vamos finalizar a 14ª carreira, entrando aqui no ponto baixo. Só que a gente não vai entrar pegando as 2 alças agora, tá? Aqui temos 2 alças. A gente vai entrar pegando somente a alça de trás primeiro, para fazer um ponto baixíssimo. Igual a gente tá fazendo aqui, tá? Porque a gente tem que fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo. Então, vamos entrar aqui na alça de trás, pegando só a alça de trás. Aqui, ó. Só essa de trás, faz um ponto baixíssimo. Agora, entra pegando as 2 alças, as 2 alças e faz um ponto baixo. Finalizamos, já daqui mesmo já vamos começar. A 15ª. 1, 2, 3 correntes. Nesse leque, vamos repetir do mesmo jeito. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Aqui, agora, temos 7 pontos altos. Vamos fazer da mesma maneira que a gente fez aqui, tá? Não é pegando o topo do ponto alto. Aqui, ó. Não vamos pegar aqui no topo. Vamos entrar e pegar no meio dele. Entrar no meio. 3 correntinhas. Nesse primeiro, a gente faz um ponto alto. Aqui, entra no meio dos pontos altos. E vamos fazer ponto alto. Da mesma forma que a gente fez os outros, a gente faz no primeiro e no último, pegando o topo do ponto alto. Os outros é no meio, entre eles. Aqui nesse no meio, e nesse último, a gente entra no topo. Então, a gente, na carreira anterior, 7 pontos altos, nessa a gente fica com 8, ok? 1, 2, 3 correntes. Nesse leque, a gente faz outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Nesse ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Agora é só repetição. Vou fazer mais esse com vocês. No grupinho do leque, vamos fazer outro leque, do mesmo jeito, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto alto, pegando no topo dele mesmo, faz um ponto alto. Entre os pontos altos agora, a gente entra e faz pontos altos. Um em cada um, tá?
entre eles. No último, a gente vai entrar no topo e faz um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. No leque, vamos repetir fazendo outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e aqui repete. Segue repetindo essa mesma sequência. Cheguei aqui no final, olha só, o meu trabalho tá emborcando, o seu também provavelmente vai estar. É normal, tá? Porque nessa carreira, aqui na anterior a gente fez 7 pontos altos e nessa carreira a gente não fez corrente de separação, o aumento que teve é um ponto alto. Então, nessa próxima, a gente vai fazer corrente de separação e ele vai voltando ao normal, ok? Então, de qualquer forma, você já pode ir ajustando o seu trabalho, como eu sempre falo, para colocar os pontinhos no lugar. Vamos finalizar a 15ª carreira, entrando nesse ponto baixo, e vamos fazer um ponto baixíssimo. A 16ª carreira, a gente vai percorrer na primeira correntinha. Então, vamos entrar aqui pegando a alça da frente e vamos fazer um ponto baixo, baixíssimo. Entra aqui agora e faz um ponto baixo. Então, a gente tem um ponto baixo aqui no comecinho da alça, certo? 1, 2 correntes. Nesse leque, a gente vai ter aumento. Então, a gente vai fazer um leque com 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2 correntes, entra e completa ele com 3 pontos altos. 1, 2 correntes, um ponto alto no primeiro ponto alto, nessa base, uma corrente de separação. Igual a gente vem trabalhando entre os outros pontos altos que a gente vai trabalhar. Entra no meio deles e faz um ponto alto. Uma corrente de separação. Em todos, tá? A gente vai ter uma corrente de separação agora entre cada ponto alto. Nesse último também. No último ponto de base, a gente vai pegar as 2 alças dele lá no topo e vai fazer um ponto de alto nessa base. 1, 2 correntes. Nesse leque, a gente vai fazer o leque com aumento. 3 pontos altos. 2 correntes. E 3 pontos altos. Três pontos altos. 1, 2 correntes. Aqui a gente tem o ponto baixo e as 2 alças. Então, a gente vai fazer bem aqui no comecinho, ó, você vira o trabalho um pouquinho. Bem aqui nessa alcinha, a gente faz um ponto baixo. Uma corrente, vem na próxima alça e faz um ponto baixo, ok? 1, 2 correntes, agora é só repetição. Vou fazer mais esse com vocês. Dentro desse leque, um leque com aumento. 3 pontos altos. 2 correntes. E 3 pontos altos. Uma, 2 correntes. Nesse grupinho de pontos altos, no primeiro, a gente faz um ponto alto nessa base. Uma corrente de separação, nos outros, entre cada um ponto alto, uma corrente de separação. Nesse grupinho agora, a gente vai fazer correntes de separação entre cada ponto alto. E um ponto alto no primeiro e no último também.
Nesse último, fica um pouquinho mais apertado, mas dá pra entrar, tá? Uma, duas correntes. Nesse leque, a gente faz um leque com aumento. 3 pontos altos agora. Duas correntes. Entra e completa o leque com mais 3 pontos altos. Duas correntes. Nessas duas alcinhas onde tem o ponto baixo, a gente vai fazer aqui um ponto baixo na primeira, uma corrente, um ponto baixo na segunda. Trazer ela mais pra pontinha, tá? Porque ele fica mais próximo aqui. Uma, duas correntes e agora é só repetição. A 16ª carreira a gente vai fazer dessa maneira, tá? Vamos fechar com ponto baixíssimo no ponto baixo. Vamos caminhar e fazer um ponto baixo bem no comecinho da alça. Duas correntes, um leque com aumento, 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos, duas correntinhas. Aqui seguindo, da mesma forma que a gente vem trabalhando, um ponto alto no primeiro e no último ponto de base. Nos outros, a gente faz os pontos altos entre cada ponto alto. Uma corrente de separação entre eles. Duas correntes, faz o leque com aumento, 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos, duas correntinhas de separação. Nessas duas alcinhas, na primeira a gente faz um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo na segunda. E faz repetindo a volta toda. Terminei, olha só, meu trabalho não tá emborcando mais, tá vendo? Que a gente fez correntinhas de separação, então ele já voltou ao normal, certo? Então, vamos lá. Já fiz aqui uma correntinha, vamos entrar no primeiro ponto baixo que a gente fez e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui a gente finalizou a 16ª carreira. A 17ª a gente vai começar a trabalhar a partir desse espaço do grupo do leque. Então, para isso, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos. Na primeira corrente, pegando só a alça da frente, entra e faz um ponto baixíssimo. Na segunda corrente também. No ponto alto, um ponto baixíssimo. Em todos eles aqui agora, pontos baixíssimos, até chegar lá no espaço. Esses pontos baixíssimos, é bom você não apertar, tá? Deixa mais frouxinho para não ficar repuxando seu trabalho. Aqui agora, a gente vai entrar na primeira corrente, só a da frente. Pegando a alcinha da frente, faz um ponto baixíssimo. Entro de novo, envolvo toda a alça e faço um ponto baixo. Uma, duas correntes. Aqui, se você já quiser fazer nesse ponto alto um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo dentro da alça e fazer 3 correntes, para equivaler ao primeiro ponto alto, pode fazer, tá? Pode fazer da sua maneira, não vai mudar. Aqui, vamos fazer um grupo igual esse aqui, com 3 pontos altos, duas correntes. Volta no mesmo espaço e completa esse leque com 3 pontos altos. Uma, duas correntes. Nesse grupinho aqui agora, a gente não vai trabalhar entre os pontos altos. A gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Então, vamos lá. Nesse ponto alto, um ponto alto, uma corrente. No ponto alto, no próximo, um ponto alto, uma corrente. Assim, a gente vai seguir em todos, tá? A partir de agora, a gente não trabalha como fez nas anteriores, entre os pontos altos. A gente vai fazer nas bases. Um ponto alto para cada ponto alto, separados por uma corrente. Em todos eles aqui agora, a mesma repetição. No último, um ponto alto. Uma, duas correntes, vamos fazer a repetição desse leque. 3 pontos altos. Duas correntes.
e 3 pontos altos. 2, 3. Aqui agora, sem corrente nenhuma de separação, a gente vai direto pro próximo leque, fazer a mesma repetição. Vou fazer mais esse com vocês. Sem corrente de separação, vamos fazer, pode fazer um pouco mais alongado, tá? Esse primeiro ponto alto. Um ponto alto. 2, 3. 2 correntes. No mesmo espaço, a gente volta e completa esse leque. Com mais 3 pontos altos. 1, 2 correntes. Vamos repetir aqui agora. Um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. É bem tranquilo esse modelo. A gente olha para ele, pensa que é difícil, mas não é. 1, 2 correntes. Nesse leque, vamos repetir um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui, sem corrente de separação, a gente vai direto pro próximo leque, fazer a repetição. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma, 2 correntes, aí é continuar repetindo. Essa é a sequência da 17ª carreira. Vamos finalizar a 17ª carreira, entrando na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. A 18ª carreira, a gente novamente vai caminhar com pontos baixíssimos até o espaço de corrente desse leque, onde a gente vai começar a trabalhar ela. Entra com pontos baixíssimos em todos os pontos altos aqui, sem puxar muito, tá? Como eu disse, se você quiser entrar aqui com ponto baixo, baixíssimo e fazer 3 correntinhas, pode fazer, tá? Eu vou entrar na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo, entro e faço um ponto baixo. 2 correntes para equivaler ao primeiro ponto alto. Aqui agora, novamente, a gente vai repetir esse leque, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Nesse grupinho, a gente vai repetir o que fez na carreira anterior. Vamos fazer um ponto alto, uma corrente em cada ponto de base. Aqui não muda nessa carreira também, tá? A gente vai repetir o mesmo que fizemos na carreira anterior. Um ponto alto para cada base, todos separados por uma corrente. Uma correntinha de separação. Nesse leque, vamos repetir, fazendo um leque com 3 pontos altos. Opa! 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente. Entre esses leques aqui da carreira anterior, vamos fazer um ponto baixo. Uma corrente, aqui vamos repetir o que a gente fez. Vou fazer mais esse com vocês. Uma corrente dentro do leque, vamos repetir esse leque com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente,
um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Aqui é só uma repetição. Uma corrente, dentro desse leque, outro leque. 3 pontos altos, 2 correntes. 3 pontos altos. Uma corrente, entre os leques da carreira anterior, vamos fazer um ponto baixo. Uma corrente de separação, aí é só repetição também, tá? Ajusta aqui, ó, já começa a dar uma emborcadinha, porque a gente repetiu da carreira anterior, não teve corrente, aumento de corrente aqui, nem de pontos altos. Cheguei aqui no final, já fiz o ponto baixo e uma corrente, vamos entrar aqui na terceira corrente, com um ponto baixíssimo, finalizamos a 18ª carreira. A 19ª carreira, novamente, a gente vai trabalhar a partir desse espaço aqui do leque. Então, vamos percorrer aqui com ponto baixo, ponto baixíssimo. Novamente, não aperta, tá? Não faz ele muito justo, para não ficar repuxando o trabalho. Pontos baixíssimos, eu vou entrar na primeira corrente, só na alcinha da frente, faço um ponto baixíssimo, entro envolvendo toda a alça e um ponto baixo. Vamos começar a 19ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui agora, nesse grupinho, a gente vai fazer esse detalhe aqui agora. A gente vai trabalhar em todos os pontos de base, os pontos altos, e em todos os espacinhos de corrente, fazendo uma sequência aqui. No primeiro ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer na sequência 2 pontos altos normais. Opa. 2 pontos altos, já fiz 1, 2. Na sequência, 2 pontos altos duplos. Laça 2 vezes e vamos fazer o ponto alto duplo, tirando de 2 em 2 alças. Fiz 1, laça 2 vezes. Agora o segundo. Vamos na sequência fazer 2 pontos altos triplos. Laça 1, 2, 3. Vamos tirando de 2 em 2 alcinhas. Já fiz 1, 2, 3. Vamos fazer o segundo ponto alto triplo. Vamos fazer agora um ponto alto quádruplo. 1, 2, 3, 4. Tira de 2 em 2 alças. Um ponto alto quíntuplo agora. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. E vamos fazer esse ponto alto quíntuplo. Tirando de 2 em 2 alças em todos. Agora, a gente vai descer seguindo essa sequência. Um ponto alto quádruplo. 1, 2, 3, 4 laçadas. E vamos fazer ele aqui agora. 2 pontos altos triplos na sequência. 1, 2, 3 laçadas. Uma, 2, 3 laçadas. Vamos fazer o segundo. 2 pontos altos duplos na sequência. 1, 2 laçadas. 2 laçadas, vamos fazer o segundo. 2 pontos altos normais na sequência.
1, 2. No último, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No topo desse leque, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No topo do próximo leque, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui agora a gente vai repetir o que fizemos. Ó, ele fica emborcadinho mesmo, tá? Depois a gente vai ajustando o trabalho, ok? Aqui, vou fazer mais esse com vocês, vamos seguir a sequência. Um ponto baixo, vou fazer esse pouquinho mais rápido, tá? 2 pontos altos normais. 1, 2. 2 pontos altos duplos, 1, 2 laçadas. 1, 2 laçadas. E o segundo ponto alto duplo. 2 pontos altos triplos na sequência, 1, 2, 3. O primeiro, agora vamos para o segundo. 3 laçadas. O último ponto alto triplo. Um ponto alto quádruplo, 1, 2, 3, 4 laçadas. Tirando sempre de 2 em 2 alças. Um ponto alto quíntuplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Deixa eu refazer ele. 1, 2, 3, 4, 5. Tirando de 2 em 2. Eita. 2. Aí. Agora, a gente vai seguir descendo a sequência aqui. Um ponto alto quádruplo, 1, 2, 3, 4 laçadas. Dois pontos altos triplos, 1, 2, 3 laçadas. O primeiro. O segundo. 2 pontos altos duplos, 2 laçadas. E o segundo. 2 pontos altos normais na sequência. 1, 2. No último, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. No topo desse leque, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No topo desse leque, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, repetição. Olha, ele tá todo emborcadinho, tá? Normal. A gente já vai ajustar ele nessa carreira. E a próxima carreira, a gente vai fazer os biquinhos, ele já vai ajustando um pouco mais. E no final, a gente puxa para colocar todos os pontinhos no lugar, tá? Então, na 19ª carreira, a gente percorre até o espaço de corrente desse leque. Faz um ponto baixo, 6 correntes. Vamos fazer a sequência aqui. Um ponto baixo, 2 pontos altos normais, 2 duplos, 2 triplos, um quádruplo e um quíntuplo. Desce seguindo a sequência. Um quádruplo, 2 triplos, 2 duplos, 2 normais e um ponto baixo. 6 correntes, um ponto baixo no topo do leque. 6 correntes, um ponto baixo, 6 correntes. Essas correntinhas não mudam. Em todos os espacinhos, a gente vai fazer 6 correntes, tá? E seguindo essa sequência. Tá emborcadinho, depois a gente ajusta. Eu vou fazer a minha volta e já venho aqui com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Vamos entrar aqui nesse ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixíssimo, finalizando a 19ª carreira.
A 20ª e última carreira, a gente vai trabalhar nessas correntinhas pontos baixos. Então, a gente vai caminhar aqui na primeira corrente, fazer um ponto baixíssimo. Aqui agora, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Esses pontos baixos, é bom você não fazer eles apertado para não ficar repuxando seu trabalho, tá? E se você achar que tá repuxando, você pode fazer somente 4 pontos baixos aqui, tá? Não vai alterar. Então, você vai vendo conforme for fazendo, se precisar, você coloca só 4, que não vai alterar o trabalho. Nesse ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo aqui em cima dele. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, pula um ponto da base no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pula um ponto da base no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pula um ponto da base no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pula um ponto da base no próximo, que dá no meio, é aquele quinto ponto alto quíntuplo, tá? Aqui a gente vai fazer um ponto baixo. O que a gente vai fazer aqui agora é todos dentro desse mesmo ponto de base. Então, a gente, ó, a sequência aqui, para você chegar no ponto central, vai ficar com 4 alcinhas e vai fazer 1, 2, 3, 4. No quinto ponto baixo, é o ponto, você chega no ponto alto central, que é aquele ponto alto quíntuplo, ok? Então, aqui a gente fez um ponto baixo, vamos fazer 1, 2, 3 correntes, tudo aqui agora, tá? Nesse mesmo ponto de base. Vamos fazer aqui um ponto puff, com 3 alças. Entra no espaço, ajusta a alcinha até a altura das correntinhas, laça de novo, segura, 2 alças, laça, segura, 3 alças. Aqui a gente tira tudo junto, inclusive essa aqui das correntinhas. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. Vamos entrar aqui, ó, tem uma alcinha aqui que a gente fez a correntinha. Vamos pegar essa alcinha da frente e a de trás e vamos fazer um ponto baixo. Agora, para esse ponto picô ficar bem no meio aqui do ponto puff, a gente vai entrar aqui, tá vendo, ó? Aquela alcinha que a gente acabou de pegar de trás, a gente entra nela, faz um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes. A gente vai entrar aqui no mesmo espaço e vamos fazer um ponto baixo. Ok? Aqui agora a gente vai descer seguindo essa sequência. Um ponto baixo, 3 correntes, pula um ponto da base. 1, 2, 3 correntes, pula um ponto da base no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pula um ponto da base no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pula uma base no próximo, na próxima, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pula uma base no próximo, um ponto baixo. Daqui, a gente já vai direto fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse do meio, ó, bem o do meio que tá os leques, a gente vai fazer 3 pontos baixos na sequência. 3. Nesse terceiro, a gente vai subir 1, 2, 3, 4 correntes, vamos fazer um picô. Entra aqui no ponto baixo, pegando as 2 alças e faz um ponto baixo. Agora, a gente desce fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Tá vendo que eu não tô puxando? Fazendo ele bem frouxinho, tá? Aqui, 5 pontos baixos, igual a gente fez aqui no começo.
A gente vai começar repetindo, eu vou fazer mais esse com vocês, tá? 5 pontos baixos agora na sequência. Bem larguinhos, bem frouxinho, pra não ficar repuxando. 4, 5. Opa, aqui não tem corrente, a gente vai direto nesse ponto baixo e faz um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pula uma base na próxima, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pula uma base na próxima, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pula uma base na próxima, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pula uma base na próxima, um ponto baixo, que já dá naquela central, no ponto alto quíntuplo. Aqui vamos fazer esse detalhe aqui, depois a gente ajusta, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, tudo na mesma base. Um ponto puff aqui agora. Puxa uma alça, alonga ela, laça o fio, segura, 2 alças, laça o fio e vamos pegar a terceira. Aqui agora a gente tira todos juntos. 1, 2, 3 correntes, pega essa alcinha da frente e a de trás e faz um ponto baixo. Agora, a gente pega somente a alcinha de trás, faz um ponto baixíssimo, para esse picô ficar bem no meizinho do ponto puff. 1, 2, 3 correntes. Vamos fazer aqui, no mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, por uma base na próxima, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pula uma base na próxima, um ponto baixo, e assim a gente vai seguindo. Pula uma base, faz na próxima, e nessa última, no ponto baixo. Aqui, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, vamos fazer, que é a do meio, vamos fazer 3 pontos baixos, 2, 3, 1, 2, 3, 4 correntes, pegar as 2 alcinhas do ponto baixo, faz um ponto baixo. Desce fazendo 3 pontos baixos agora. 1, 2, 3. Aqui, os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, e aqui repete, ok? Depois a gente puxa aqui e ajusta tudinho. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, faz ele com calma para você não errar, ok? Eu vou fazer o meu, no final eu venho. E aí, você pode ir ajustando o seu trabalho, tá vendo aqui as 3 correntes? Ela fica mais sobrando aqui, ó, mais frouxinha. Aqui a gente ajusta, puxa essa aqui, ó, pra ela fazer esse arquinho e ficar bem bonita. Tá vendo aqui que já não tá emborcando mais? Quando a gente faz a última carreira, esses pontos duplos, triplos aqui, eles já vão ficando no lugar. Aí, precisa de você ir só ajustando aqui esse pontinho que fica parecendo uma coroinha, tá vendo? Fica muito lindo, tá ok? Então, eu vou terminar o meu e no final eu venho. Pronto, eu cheguei no final da carreira, já cortei o meu fio, agora vamos arrematar aqui com agulha de tapeceiro. Aqui agora, a gente vai entrar, ó, aqui é o ponto baixo, em cima do ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente não entra nesse primeiro ponto alto, ponto baixo, a gente vai para o segundo, pegando as 2 alcinhas, entra nele. Volta pegando as 2 alças desse ponto baixo. Entra aqui novamente. Leva esse fio lá pra trás, pra gente fazer o acabamento agora. Ajusta a alcinha. Aqui agora vamos
arrematar ele. Caminhando por mais alguns pontinhos aqui. Pegar o fio pela metade aqui, ó. Ao meio. Pego uma parte, entro aqui nesse pontinho que tá escondidinho. Só algumas alcinhas dele. Aqui agora eu vou fazer o primeiro nó, sem apertar muito, tá? Pra não repuxar os pontos aqui. E faço mais 2, mais apertadinho. Agora a gente pega as 2 alças. E vamos percorrer um pouco mais com esse fio, pra esconder aquele nozinho. Aqui agora a gente já pode cortar. E agora o que a gente tem que fazer, é o que eu falei pra vocês, da gente ajustar a nossa peça. A gente vai puxar, aqui ó, vai puxar, abrir ela pela lateral, puxando aqui, acompanhando os fios, tá vendo? E esse pontinho picô que a gente fez lá em cima do ponto puff, como eu disse pra vocês, aqui a gente abre essa alcinha da esquerda aqui, ó, um pouco mais, pra ficar abertinha, fica parecendo uma coroinha. Olha, esse aqui tá bem fechadinho, tá vendo? A primeira não, a segunda sim. Então, aqui a gente puxa ela um pouquinho, ó, bem de leve, só pra deixar ela mais abertinha, tá vendo? É coisa bem simples, mas é importante a gente ajustar os pontinhos. Ó, puxa aqui um pouquinho só, já fica ajustadinha, tá vendo? Ok? Eu vou fazer isso na minha peça toda e já volto com ela prontinha pra vocês. Aqui está, pessoal, americano de crochê diamante. Já ajustei toda a minha peça, coloquei os pontinhos no lugar. Aqui, como eu disse pra vocês, ó, tanto que ele fica bonito. Fica parecendo uma coroinha. É uma peça muito bonita e delicada. Espero que vocês tenham gostado, que possam reproduzir. Se você reproduzir, marca o perfil, tá? Pra gente poder ver o seu trabalho, poder compartilhar, para que outras pessoas possam ver também. Se inscreva no canal, aquela coisa toda. Assim você ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, tá? Comentem, compartilha, ativa o sininho para você não perder nada quando eu postar por aqui. Como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo o link lá do Instagram, para você que não me acompanha, me acompanhar por lá também. Os detalhes, tá? Dos fios utilizados, todos anotadinho para vocês na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.